Nós hoje vamos falar sobre o plano de Deus para a família. Gostaria de ler dois textos. O primeiro é o Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O outro texto está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 31, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dêem semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Preciso repetir o que está no versículo 28. Diz assim: E Deus os abençoou, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nós precisamos falar nessa manhã sobre justamente o plano de Deus. Há um plano de Deus para todos nós. O alvo da lição é que você e eu teremos condições de analisar qual foi o plano de Deus para a família, quando estabeleceu e será desafiado a fazer com que a sua família cumpra tal plano. Nós, no final dessa aula, e talvez ela seja dividida em duas partes, que o aluno seja capaz de entender que Deus nos criou para viver em família. Sentir e identificar com alegria as recomendações de Deus para a vida familiar e agir como um ser representante de Deus aqui na Terra. Nós, quando chegamos em alguma grande empresa, nós sempre olhamos alguns painéis, né, e lá está escrita a sua missão, a sua visão e os seus valores. Isso está de forma visível para que cada pessoa que chega naquela empresa saiba qual é o propósito, qual é a razão da existência daquele local. Como nós vimos na lição anterior, nós percebemos que a família é criação de Deus. Foi Deus que criou e instituiu a família. O fato é que ela só pode exercer tal função plenamente quando cada membro da família sabe qual é o propósito e a vontade de Deus para ele dentro da família. Qual é o seu papel dentro da família? Qual é o seu propósito? Quando o Senhor criou o ser humano, Ele fez com que cada um convivesse em família. Portanto, todas as recomendações que estão contidas dentro da palavra de Deus, nos textos bíblicos, são perfeitamente aplicáveis para o contexto familiar. No âmbito empresarial, nós frequentemente há uma classificação das razões, dos objetivos, das estruturas e
Há também, como eu já falei, né, a questão da missão, de visão, de valores, justamente para que todos que estão ali saibam qual é o seu papel. Isso não deve ser diferente na família, porque foi Deus que criou e Deus, no seu manual, que é a palavra de Deus, estabelece qual é o propósito e a razão de cada um. Eu estou falando isso várias vezes para que a gente possa entender que todos nós, todos que compõem a família, têm direitos e deveres. E além dos costumes, da cultura que muitas vezes se achega a nós, existem padrões bíblicos para a família. Certa vez, falando com um jovem, ele pegou e começou a fazer algumas defesas, né, levantar algumas bandeiras. E eu perguntei para esse jovem, baseado no que ele defendia e acreditava naquilo. E ele começou a dar várias justificativas, usou alguns filósofos, mas depois de escutar toda a razão que ele defendia, pela qual ele brigava, eu perguntei assim, mas quais são os textos bíblicos que você usa para amparar essa defesa? E ele não tinha. Ele não tinha. E talvez isso aconteça conosco, dentro da família. Talvez você, dentro da família, não saiba qual é o propósito e a razão da sua existência dentro da família, biblicamente. Deixa eu esclarecer isso. O ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, e quando eu falo conhecer, é conhecer realmente, de caminhar junto, ele pode viver da forma que ele acha certo. E acha que pelo o simples fato de não matar ninguém, está tudo bem. É importante nós, cristãos, sabermos que é a palavra de Deus e cumprir essa palavra. Sendo agradável ou não, porque quando nós dizemos que acreditamos em Deus, que temos fé em Jesus, nós deixamos de ser pessoas soltas para termos um Senhor. Na realidade, a pessoa que não tem Jesus como Senhor, o Senhor de suas vidas é outro. Porque só há duas situações para o ser humano. Ou ele estar com Deus, ou ele estar sem Deus. Isso é o fim do homem. Ou ele vai passar a eternidade com Deus, ou ele vai passar a eternidade sem a presença de Deus. Essa é uma escolha. Mas quando Deus te chama, quando Deus te dá fé, quando você entende quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por você, você se torna servo de Cristo. E a partir daí, é certo, você tem direito a toda a herança, você é co-herdeiro com Jesus. Mas isso tem a ver com deveres. E para isso ficar mais fácil de você entender, Jesus chega a dizer o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Há alguns momentos que parece que é um cálice, é um momento de dor, de dificuldade, mas a gente diz o seguinte: é para amar, eu vou amar, é para respeitar, eu vou respeitar, é para perdoar, eu vou perdoar. Então, eu vou fazer, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Mas vamos avançar. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a missão da família é refletir a imagem de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, tinha um alvo bem definido para a sua criatura. A Bíblia afirma que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Isaías 43, versículo 7. Espero que você veja o texto, né? Isaías 43, versículo 7. Assim sendo, o homem só possui senso de realização se estiver cumprindo esse propósito para o qual foi criado. Por exemplo, quando você entende que bem-aventurado é quando você não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores, por mais que você goste das pessoas que estão ali, por mais que você seja amigo das pessoas que estão ali, mas o propósito, a minha missão
é não sentar. É não sentar. Eu abro mão, então você está cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. Ok? Por extensão, podemos afirmar o mesmo com relação à família. Ela existe para refletir a imagem de Deus aqui na terra, vivendo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. É exatamente tal verdade que ecoa nos escritos de Paulo. Na carta aos Efésios, ele anuncia que o propósito da nossa existência é que sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 12. Paulo vai marcar isso, que nós vivemos para a glória de Deus. Às vezes, em nossa cultura, temos o costume de, ao ver um bebê, dizer que a criança é a cara do pai. Você já viu isso? Você olha para a criança e fica procurando nela traços que lembre o pai ou a mãe. E nós também deveríamos ser assim. Quando as pessoas olhássemos para nós, sem falar, porque a criança não fala, as pessoas olhassem assim: nossa, vocês são a cara do Pai Celestial. Nós somos criados para ser a imagem de Deus no mundo. E somente teremos vida plena, realizada, quando isso ocorrer. Essa é uma das razões que Jesus diz em João 10:10. João 10:10 vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós só vamos ter uma vida abundante quando vivemos dentro da palavra de Deus, vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos assim realmente entender isso. E uma pergunta que eu preciso deixar para você: que atitude mostra ao mundo que a nossa família apresenta a imagem de Cristo? Tenta olhar para dentro da tua casa e tenta buscar o que a minha família faz que mostra que nós somos filhos de Deus. E talvez você chegue à conclusão que a família às vezes grita, né? Fulano, você não faz nada certo, fulano. Então, se há um mau testemunho, talvez seja necessário uma correção para ter uma vida dentro da vontade de Deus, dentro da nossa casa. Mas vamos continuar. Será que a maneira como tratamos, os assuntos que conversamos, os hábitos que estabelecemos são suficientes para mostrar aos que nos cercam que somos família de Cristo? Eu quero convidar você a refletir um pouquinho. Quando eu era mais jovem, eu me converti em 93, então em 94 eu mudo de cidade, começo a frequentar tento frequentar algumas igrejas, até que encontrei uma perto de casa. E nós, no domingo, juntava vários jovens da mesma idade. E na época, tinha a famosa banheira do Gugu. E eram 3 casais, se eu não me engano. Então, as esposas, as jovens esposas, estavam envolvidas fazendo almoço, e os 3 maridão na frente da tela assistindo na banheira do Gugu. Era algo realmente assim, pornográfico. E a gente entenda bem, a pornografia não precisa ter corpo nu, tá? Não precisa. Quando alguma pessoa pega e posta uma foto onde ela puxa a camisa, né? E tira uma foto nesse sentido, assim, para pegar parte do colo, isso é um tipo de pornografia. E graças a Deus, assim, eu fui orientado, mas quando você
acha que aquilo ali não tem problema nenhum e começa a trazer aquilo para dentro de casa, você começa a influenciar a sua família, os seus filhos, as suas filhas. E isso, consequentemente, como você está ensinando isso aos seus filhos, que não há problema, vai semeando algo que você vai colher no futuro, talvez atingir os seus netos, os seus bisnetos. São pequenas atitudes, são pequenas mentiras que você vai ensinando e você liga. Hoje em dia não tem mais esse problema, né? Porque antigamente tinha o telefone fixo, hoje não é tão comum. E quando atendia, aí você pegava e dizia assim, fala que eu não estou. Você estava ensinando os filhos a mentir. E quando os filhos começavam a mentir para os pais achavam ruim, mas os próprios pais estavam ensinando os filhos a mentir. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado que nós trazemos o pecado para dentro da nossa casa. Vamos semeando devagar e toda semente, ela um dia vai brotar e vai haver colheita. Quando o texto bíblico diz, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela for adulta, ela não se desviará dele, é todas as coisas, não é só a palavra, não. Toda atitude que você ensina, ensina não são palavras, porque o agir, a atitude, ela fala muito mais do que 1000 palavras. A lição de hoje, ela fala sobre a gente descobrir qual é o propósito de Deus para nós, qual é a visão, qual é a razão. E mesmo que não seja da nossa vontade fazer aquilo, nós vamos fazer porque é certo. Vou repetir um versículo que eu gosto muito, que diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Aquele que semeia na própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É Paulo falando, não vos enganeis. Não vos enganeis. Pequenas coisas, uma pequena semente, dá uma grande espiga. É a mesma realidade. Pequenas atitudes, talvez você colha uma coisa muito maior. Vamos avançar. O item 2 diz que a visão da família reproduz a imagem de Deus na terra. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, deu-lhes a seguinte ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28, como nós lemos e repetimos. Qual verdade bíblica somente deve ser exercida dentro do contexto familiar? É na família que existe as figuras do pai, da mãe, o princípio da família. Os filhos são frutos dessa união, de acordo com o salmo que a gente leu. A família tem a bênção de Deus. O Senhor, quando olha para o homem e sua mulher, os abençoa com as possibilidades de gerarem filhos. Veja o reflexo de tal bênção no Salmo 127, em que o Senhor é apresentado como aquele que fundamenta o lar, versículo 1, ele que edifica, né? Protege o lar, versículo 1 ainda, é ele quem o guarda, provê o lar, versículo 2, é ele que nos dá o pão enquanto dormimos, abençoa o lar, é ele quem nos dá os filhos como sinal de sua bênção, versículo 3 a 5. Você reconhece os filhos como bênção para a família? Que atitude você pode ter para demonstrar a eles que são bênçãos do Senhor para você como pai, como mãe? E eu estou falando aqui, não é aquele negócio, eu já ouvi em alguns lares assim, é uma bênção, né? E a realidade, a criança está revirando a sala, está quebrando tudo, e a pessoa diz que é uma bênção. Alguns acreditam que o fato de dizer algo ao contrário, aquilo vai se tornar. A proposta aqui é saber o que você e eu estamos dispostos a fazer para que os nossos filhos
entendo que eles realmente são bênção dentro da nossa família. Que atitude, que palavra, que gestos a gente pode demonstrar isso? Porque a família tem a bênção de Deus. A família tem o poder de reproduzir a imagem de Deus. Os seres humanos foram incumbidos de se multiplicarem por meio da família e seus descendentes. Esses descendentes levariam consigo aspectos da imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, tal imagem foi afetada pelo pecado. Deus cria Adão e Eva à sua imagem e ele vai reproduzindo isso, tá? Quando entra o pecado, a gente já percebe a ação de Caim sobre Abel. E, a partir daí, a gente vê o pecado entrando no mundo e realmente desvirtuando, descaracterizando essa imagem, né? A família, ela tem a tarefa de encher a terra. Mesmo depois do pecado, o plano de Deus em fazer com que o homem se espalhassem por toda a terra. Esse propósito não mudou. Temos o mesmo mandamento apresentado em Noé, Gênesis 9, versículo 1. Gênesis 9, versículo 1. É interessante ler. Em Cristo Jesus, o plano redentor faz com que a igreja seja enviada aos confins da terra, Atos 1, 8, a fim de que tais imagens desfiguradas sejam restauradas para a glória de Deus. É por isso que a nossa visão deve ser universal e que as missões devem começar na família, nossa Jerusalém. Como pais, devemos influenciar os nossos filhos e a nossa geração, alcançando, como igreja de Jesus Cristo, todos os povos para Ele. Eu tenho uma preocupação que eu quero compartilhar. Algumas pessoas, alguns casais, jovens casais, não querem ter filhos. Alguns não podem, diferente. E esses que não podem acabam adquirindo alguns pets, né? Alguns animais de estimação para poder substituir. Mas me preocupa quando os jovens casais não querem cumprir o propósito de Deus. Repito, a cultura, ela é contrária à vontade de Deus, ela bate de frente. Uma das justificativas é dizer que os dias hoje são muito difíceis de ter filho. E quem já tem nasceu na década de 60 atrás, sabe que as coisas não eram tão fáceis. As pessoas que nasceram na década de 40 tinham que fazer provas para poder passar da terceira para a quarta série. Quem não teve a oportunidade de nascer num lar com muitos recursos financeiros, essas pessoas viram quão difícil era se alimentar, estudar, e talvez naquele momento realmente fosse mais difícil. Mas hoje, uma das razões é porque é difícil criar filho. É isso mesmo? Ou a gente apenas não está querendo cumprir o propósito? Isso é muito pessoal. É muito pessoal. Mas toda vez que a cultura vem com força, dizendo que você tem que ter o seu tempo primeiro, que você tem que ganhar muito dinheiro primeiro, que você tem que se estabelecer primeiro. Será que é isso mesmo? Será que a coisa mais importante que existe é isso? É construir um império? Eu quero deixar isso para você pensar junto comigo e talvez compartilhar comigo depois. Será que é mais importante os meus bens do que constituir uma família? Não sei, mas talvez a gente possa descobrir juntos. Creio que a palavra de Deus, ela foi influenciada por
influenciado com várias visões, mas tem coisas que não mudam, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Os valores da família representam a imagem de Deus. Não foi somente com o propósito de refletir e reproduzir a imagem de Deus que o homem foi criado. Está escrito que o homem deveria ainda sujeitar e dominar a criação. Tais tarefas dele exigidas são conhecidas como mandato cultural. Guarda essa palavra, mandato cultural. O homem deveria ser representante do Senhor aqui na terra, cuidando como mordomo de tudo que o Senhor havia criado. Temos um paralelo disso na história de José do Egito. Faraó deu-lhe o poder para cuidar dos interesses reais e José administrava todos os bens do seu soberano dono no Egito. Nós agora vamos entrar num detalhe muito importante nos nossos dias. Um deles é a missão ecológica. Deus ainda continua sendo o dono de todas as coisas, porém, Ele deu toda a autoridade para o homem administrar a terra. Infelizmente, o homem tem usado esse poder de forma predatória, destruindo o que o Senhor criou, provocando diversos males à criação. Como família, precisamos compreender corretamente o nosso papel aqui na Terra e não nos moldarmos ao padrão deste mundo, que tem sido o de destruir ou explorar inconsequentemente o que Deus, o Senhor, criou. A educação ecológica deve começar em casa. Tem sempre algo para a gente tentar marcar. E uma coisa que eu queria te pedir era que buscasse listar, né, ou falar algumas atitudes que revele aos outros como uma família cristã demonstra que se importa ecologicamente com a criação de Deus. Eu queria te convidar a pensar nisso e talvez escrever, mandar para nós, ou na hora da aula que a gente fizer na sala virtual, você fale isso. O que uma família cristã pode demonstrar o seu cuidado ecologicamente? Nós vivemos numa cidade maravilhosa, onde você separa o reciclável, e onde eu moro ele passa 3 vezes, tem alguns locais que passam 2 ou 1 vez, e é muito simples, é só pegar aquilo e separar, e às vezes esse simples cuidado, uma preguiça, faz com que você coloque o que é reciclável dentro do lixo comum. Nós precisamos começar a ficar atento com o uso da água, né, na hora de escovar os dentes. Enfim, coloca algo que, como família cristã, a gente pode demonstrar que nós somos bons mordomos do Senhor. Vamos avançar um pouquinho. Missão salvadora. Mas não é somente com a preservação do ambiente que devemos nos preocupar. Jesus Cristo quer que sejamos seus representantes na terra por outra razão. Ele disse aos discípulos, pouco antes de ser levado ao céu: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28, do 18 ao 20. Mais uma vez, somos convocados para sermos representantes do Senhor aqui na terra, como dispenseiros do mistério de Deus. 1 Coríntios 4:1. 1 Coríntios 4:1. Tá? Agora, não apenas cuidar da terra. Tal dispenseiro deve ainda estar em vigor. Tal mordomo deve estar atento a isso. Mas também para anunciar a todos que nele, que em Jesus, podemos ter novamente a comunhão que tínhamos com Deus antes da queda da humanidade. Aquele que tem toda a autoridade, nos concede autoridade de fazer discípulos. Um grande alvo de discipulado que devemos ter
primeiramente, os nossos filhos como os nossos discípulos. A partir da nossa família, a partir de Jerusalém. E a partir de Jerusalém, alcançar o meu vizinho, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, a minha nação, enfim. Gerando filhos e filhas na fé. Os nossos filhos vendo que nós somos preocupados com isso. Cuidando ecologicamente, mas cuidando espiritualmente também. Através do evangelismo, através das missões. E uma pergunta que deve ficar em nossas mentes é até que ponto a grande comissão que Jesus deu aos discípulos, a nós, isso tem nos preocupado? Isso é uma pergunta bacana para fazer, né? Estamos nos apropriando dessa autoridade de agora, né, de termos essa autoridade vinda do Senhor para anunciar a palavra de Deus a partir do nosso lar. Nossa família tem se interessado em obter informações missionárias e intercedido pelos missionários espalhados pelo mundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: como percebemos nesta lição, são 3 os indicadores que demonstram que estamos atingindo o plano de Deus para a nossa família ou não. Missão. Quando as pessoas olham para a nossa família, ela reflete a imagem de Deus aqui na terra e demonstra que está caminhando com Deus. Visão. Nossa família está envolvida com projetos para alcançar toda a terra com o Evangelho de Jesus Cristo, a começar da nossa casa. Valores. Reconhecemos a responsabilidade da nossa família como bons mordomos da criação de Deus, agindo como luz no mundo, refletindo a glória de Cristo. E como sal da terra, exercemos influência salvadora sobre ela. Finalizando. Nós somos realmente, Deus tem um propósito para a família. Que ela cresça, que ela multiplique, que ela encha a terra para cuidar dessa terra ecologicamente, mas não só isso, de forma salvadora, anunciando o Evangelho. Dá uma olhada, dá uma geral na sua casa e vê, a minha casa, ela está comprometida com isso, com a missão, com os valores, como representantes. Se não, peça ajuda ao Pai. Peça ajuda ao Pai. Deus tem todo o interesse de transformar a sua realidade. Que Deus te abençoe.